convidada do Autografando desta semana é a psicanalista Diana Corso, colunista da revista Vida Simples e do jornal Zero Hora. Tudo bem, Diana? Obrigada por receber o Autografando aqui na sua casa. É um prazer. Imagina, prazer é nosso. Diana, vamos iniciando aí pelo livro Fadas no Divã, que você escreveu, juntamente, né, com o seu marido, Mário Corso, que também é psicanalista. Não é? Fadas no Divã, psicanálise nas histórias infantis. Essas histórias, essas análises, elas foram feitas a partir da vivência de vocês? Na verdade, sim. Elas são feitas duplamente, tanto da vivência como psicanalistas, aonde a gente se dá conta que a construção de uma análise é a construção de uma história e, surpreendentemente, a ficção ela acabava vindo às análises o tempo todo, tanto sob a forma de sonhos, que são histórias muito interessantes, muito loucas, quanto pela forma de sonhos, digamos, coletivos. Estes filmes, programas de televisão, histórias que se escutou quando criança, programas infantis, enfim, mitos coletivos da ficção ou mitos familiares ou mitos pessoais. São histórias que, digamos, a gente é tecido de histórias. A partir daí a gente começou a se interessar pela análise de histórias de ficção, porque descobrimos que elas dizem não só de cada um de nós, mas do nosso tempo. E aí começamos essa análise já há alguns anos, escrevendo no jornal antes da escrita deste primeiro livro. E é uma identificação das pessoas, independente das histórias que são apresentadas, porque, acredito, cada um carrega um pouco, né, dessas histórias ou desses contos, dessas teorias que se leva ao decorrer da infância mesmo, dentro da vida adulta. É isso, Diana? As histórias a gente as edita, né? Tanto que, às vezes, as pessoas têm versões pessoais. O que nós buscamos nesse livro era o que seria o denominador comum. Por exemplo, nesse primeiro livro, por isso que ele se chama Fadas no Divã, as fadas remetem às histórias infantis clássicas. Primeiro, aquelas compiladas por Perrault, por Grimm, pelos seus antecessores, porque as histórias de fadas, por exemplo, elas provêm da tradição oral e foram sendo compiladas, passando para escrita e foram passando da narrativa adulta para o quarto das crianças. Assim como essas histórias foram se transformando nesse percurso, cada um de nós transforma as histórias com as quais nós entramos em contato para o nosso uso. A gente muda finais, a gente escolhe pedaços, a gente edita, né? Cada um de nós é uma ilha de edição, tanto de escolha de história, daquelas que nos são mais eloquentes de nós mesmos. E qual o papel dessas histórias infantis para o psiquismo, para o universo infantil? Elas têm a mesma função de que sonhos, em parte e em parte mais. O sonho ele tem a função de nos ajudar a elaborar as coisas que estão fazendo barulho na nossa cabeça e nós não sabemos. Quando nós vamos dormir, o nosso cérebro, o nosso sistema psíquico, ele é guardião do sonho, então ele precisa nos acalmar. Só que quando nós deitamos cheios de pendências. Algumas pendências do dia e outras pendentes, né? Aquilo que eu não disse, aquilo que eu desejei e não realizei, aquilo que eu desejei e não sabia que desejei, aquilo que eu odiei, as minhas vinganças, as pessoas que eu quis que morressem, porque todo dia a gente gostaria que alguém morresse. Nós somos super bonzinhos. Então, tudo aquilo deita conosco e alguém precisa se ocupar disso. Esse alguém que se ocupa disso é o sonho. Como é que ele faz? Construindo histórias mascaradas, onde não parece que é disso que nós estamos nos ocupando. Então a nossa consciência pode dormir tranquila, porque nenhum desses conteúdos nada aceitáveis vai realmente passar. Às vezes algum vaza, um sonho de incesto, algum sonho mais sexual, algum sonho de vingança, algum pesadelo, alguma coisa mais hard vaza. Mas em geral o sonho dá uma contemporizada para a consciência permitir com que o sonho continue tranquilo. Senão a gente desperta para acabar com aquilo. Então, aquilo é tecido numa história que ela serve, primeiro, para que nós possamos dormir, e outro, para elaborar. O sonho é um processo de elaboração das nossas pendências. Então, o sonho já faz isso, ele elabora através de histórias que são metafóricas daquilo que nós temos dentro de mais pungente. As histórias de ficção,
elas fazem a mesma coisa. Por isso que o Freud dizia que os artistas, os escritores, fazem antes e a gente corre atrás com as nossas explicações capengas, tentando dar conta daquele universo da qual a arte já deu conta tão bem, que é criar histórias que dizem dos nossos segredos como ninguém, de um jeito que a gente não entende conscientemente, mas que inconscientemente a gente se sente convocado a participar daquela narrativa. O além que elas vão é pelo fato de que é compartilhado. É muito bom saber que cada um de nós é tão louco quanto o outro que está do lado. Então, se eu e tu partilhamos a mesma história de ficção e temos uma paixão ou nos deixamos tocar pela mesma história de ficção, nós partilhamos as nossas loucuras de uma forma que tranquiliza muito. Então, elaboramos juntos e, ao mesmo tempo, nos sentimos aceitos nos nossos conteúdos mais estranhos. E para a criança, mais ainda, no caso, se referindo a histórias infantis. A criança ela tem muito mais capacidade do que nós de fazer isso, porque ela brinca. Na verdade, o que tem acontecido na contemporaneidade, essa tão criticada, que o adulto é imaturo, que o adulto é isso, aquilo, um horror, que não tem essa leitura apocalíptica, tem um lado bom, que é o lado que nós não nos separamos tanto da infância, do ludismo da infância, como ocorria antigamente. Quando a infância era completamente abandonada, se abria um abismo entre a infância e o adulto. Hoje nós preservamos algo desse ludismo, dessa capacidade de brincar, que é a possibilidade de editar as narrativas ao nosso gosto. Brincar é se entregar a uma narrativa, né? Porque a pior coisa que pode a gente fazer para uma criança é sair da brincadeira. Ela é duvidar, tanto que há um momento muito bonito na história do Peter Pan, que a Wendy começa a brincar de casinha de um jeito muito sério, e o Peter Pan olha para ela e diz, tá, mas nós ainda estamos brincando, né? E ele fica muito angustiado, porque ele percebe que eles estão realmente brincando sério demais de papai e mamãe dos meninos perdidos. Então a brincadeira é muito importante, que as crianças, é muito importante para elas que a gente deixe claro que nós estamos no território do brincar, do faz de conta, que isso não é para valer. E não sendo para valer, é como nos sonhos. Pode-se elaborar qualquer coisa. E assim elas editam as narrativas ao seu gosto. Elas constroem histórias e vivem elas intensamente. Nós cada vez fazemos melhor isso com adultos. Diana, e de que forma essas histórias elas passam a nos acompanhar o resto da vida, na nossa vida adulta? Eu sempre faço uma brincadeira assim que eu acho um pouco cruel, essas histórias clássicas, para as mulheres principalmente, porque é aquela figura do príncipe encantado que vai chegar no cavalo branco, que vai salvar a princesa e vão ser felizes eternamente. Como se livrar desse estereótipo, né? Quando se cria uma maturidade, se entra realmente para a realidade da vida adulta. Isso pode ficar, de uma certa forma, no inconsciente de algumas pessoas e sob forma até de atrapalhar ou de nunca se buscar o mesmo estereótipo que se projetou na infância. Então, a parte mais interessante dessas histórias, que eu acho, não diz respeito ao príncipe. Acho que o príncipe é uma espécie de coroamento, né, de um processo que é um processo de vir a ser mulher, no caso das princesas. Então, nesse processo, os melhores protagonistas dessa história são a mulher e sua mãe, sua bruxa, madrasta, madrinha, todas as inflexões da mulher mais velha que abre espaço, ou de preferência nessas histórias não abre, para que a mulher mais jovem possa desabrochar enquanto tal. As referências femininas no caso. As referências que, na verdade, as referências em geral não há lugar para duas mulheres nesta casa. Então, ou tu ou eu, uma de nós tem que morrer. Então, a luta da mulher que vem nascendo com o declínio da outra mulher mais velha, sua mãe, madrasta, madrinha. A madrasta, na verdade, foi uma invenção das histórias infantis que os irmãos Grimm fizeram, né, para que a mãe não ficasse tão mal, já num processo de valorização da maternidade. Depois desse processo, em que ela conseguiu, com a ajuda talvez de alguma madrinha, representando a mãe morta, que essa não incomoda nada, ou combatendo a bruxa, que a mulher consegue de alguma forma chegar à maternidade, à feminilidade, ela, na verdade, vai ter que enfrentar um outro problema, que é o problema amoroso. Que é o problema que no encontro amoroso, ninguém é verdadeiramente o que o outro é.
O príncipe é uma ficção que anda no cavalo branco. E a mulher é uma ficção que fica calada e dormida. Nós nunca ficamos caladas. Dormidas até ficamos, mas caladas não ficamos. Então, na verdade, cada um do casal se relaciona com uma fantasia estática do que o outro deve ser. Então, essa fantasia estática fica nas histórias infantis, em algumas delas, no que agora são histórias infantis, como coroamento desse processo de vir a ser mulher. No caso das histórias de princesas. No caso das histórias de príncipe ou do crescimento do menino, aí o processo é outro, mas também tem que combater o ogro, como é o caso do João e Pé de Feijão. Mas é interessante, porque aí no caso não é o amor que o João consegue no fim na sua trajetória de crescimento. É o reconhecimento como alguém capaz de fazer fortuna, de ser valente, etc. Né? São valores com os quais fomos criados. Né? A mulher cresce para ser amada, o homem cresce para ser o cara. Né? Certo. A gente vai para o intervalo agora e volta já já.